Olá, bom dia pessoal aí do oitavo ano. Vamos a mais uma correção, mais uma semana de correção, né? E hoje nós vamos corrigir as atividades referentes ao bloco número 13. Nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de ocupação da América, né? Então, nós já estudamos um pouco a respeito das características físicas, nós estudamos a respeito da divisão, das formas, né, de divisão da América, das formas de regionalização. E agora nós vamos entender um pouquinho do processo histórico de ocupação da América. Quando eu falo processo de ocupação, eu não estou me referindo às colonizações, eu estou me referindo bem antes disso, né? À ocupação primitiva, né? A ocupação dos primeiros homens que habitaram o nosso continente. Então, há diferentes teorias que defendem diferentes teses. Então, vocês vão conhecer agora essas teorias, essas teses, né? Então vamos aí à leitura de um texto para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse processo histórico de ocupação da América. A ocupação do continente americano pelos europeus se deu no ano de 1492, em viagem de Cristóvão Colombo, financiada pela corte espanhola. Nessa época, o feudalismo decaía e dava início ao capitalismo. E um grande fortalecedor do capitalismo da época eram as grandes viagens marítimas em busca de comércio, venda e exploração dos territórios em que os navios atracassem. Dessa forma, com o surgimento desse novo sistema econômico, as potências da época, que eram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e a Holanda, lançavam-se ao mar em busca de atingir novos territórios, como por exemplo as Índias. Em uma de suas viagens, com o intuito de atingir as Índias, os espanhóis, atracando seus navios numa terra antes desconhecida, no ano de 1492, no ano de 1492. Espanha e Portugal, então, em 1494, dividem aí a nova terra, entre eles através do conhecido Tratado de Tordesilhas, que vocês conhecem muito bem, estudaram aí, que é aquela divisão, né, que dividiu a América aí, né, parte do Brasil, né, sendo um lado de Portugal, Portugal poderia explorar, e o outro lado pertencente à Espanha, no ano de 1500, dando início aí à ocupação do continente americano. Com a ocupação aí dos europeus do continente americano, algumas mudanças geopolíticas foram se tornando, né, mais frequentes. Dentre elas estão a ocupação do território não levou em conta as dificuldades de adaptação do povo nativo. A América do Norte era ocupada pelos ingleses, franceses e holandeses, a América Central pelos espanhóis e franceses e a América do Sul pelos portugueses e espanhóis. Todas as riquezas, pedras preciosas, especiarias eram trocadas por objetos inúteis para os nativos, como espelho, pentes de cabelo, né? Então aproveitava-se da inocência do povo nativo, que desconhecia o valor dessas pedras, desconhecendo também o sistema capitalista, né? E aceitando aí coisas sem valor em troca do ouro, em troca das pedras preciosas, das especiarias que aqui existia, né? Que o genocídio dos povos nativos, né? O que foi esse genocídio? É a grande quantidade de mortes, né? O alto número aí de, de, de nativos aí que perderam suas vidas, né? A imposição do trabalho escravo sobre o ponto de vista aí dos nativos, as regiões que passaram a ser colônias de exploração, etc. Aqui na América a gente estudou, né, que a gente tem a divisão aí socioeconômica, por exemplo, que divide aí a América, é a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica
corresponde aos Estados Unidos e ao Canadá. E nos nossos estudos, a gente viu que essa área, tanto os Estados Unidos como o Canadá, foram áreas escolhidas para habitação, né, para residir. Então, o que que aconteceu? Essas áreas elas não foram exploradas, pelo contrário, elas receberam melhorias, investimentos, enquanto a América Latina foi uma área totalmente explorada, né? As colônias de exploração, como vocês estudaram aí em história, como os índios, eles não aceitaram ser escravizados, né? Trouxeram aí os africanos para serem escravizados e para explorarem aqui as nossas riquezas. E a América Latina hoje, né, é reflexo dessa exploração. A parte pobre da América, enquanto a América anglo-saxônica, que não foi explorada, né, que foi uma colônia de povoamento, é uma área totalmente rica. Então, são as consequências. Nessa tomada, houve dois tipos de colônias, a de exploração e a de povoamento. A primeira fora realizada pelos portugueses e espanhóis na América do Sul e Central, usufruindo da riqueza dos povos nativos e extinguindo todos os bens naturais das florestas e matas da região. Já os ingleses, os protestantes, expulsos do Reino Unido, iniciaram a colonização para povoar as regiões da América do Norte, né? Diferente do pensamento exploratório, eles queriam uma moradia, eles queriam povoar aquela região, diferente do que aconteceu na América Latina. Coloquei um vídeo aí para vocês, né? Espero que tenham assistido. Quem não assistiu, não perca essa oportunidade. É um vídeo de pouco mais de 2 minutos e é um vídeo muito esclarecedor, né? Lá no comecinho do vídeo, lembra que eu falei para vocês que quando nós estamos falando do processo histórico, nós estamos falando do processo anterior às colonizações. Apesar desse texto, né, ele ter abordado o processo de colonização, no próximo bloco, porque esse texto ele foi dividido em dois, no próximo bloco vocês verão antes desse processo, né, como que esses nativos eles chegaram à América, qual é a teoria, né, ou quais são as teorias que defendem essa tese, né? Quais as diferentes teorias. Quem assistiu o vídeo aí, né, conseguiu identificar, conseguiu acompanhar. Então vamos lá à resolução das atividades. Na questão número 1. De acordo com o texto, quando e como aconteceu a ocupação do continente americano pelos europeus? Então, como a gente viu lá no início do texto, ó, a ocupação do continente americano pelos europeus se deu no ano de 1492, financiada pela corte espanhola. Nessa época, o feudalismo decaía e dava início ao capitalismo. Então, essa é a resposta, né? Quando e como, ok? Então, vamos à questão número 2. Qual era o principal objetivo dos europeus naquela época? Como a gente pode acompanhar aí um pouquinho mais diante no texto, o principal objetivo, né, era atingir novos territórios, né, explorar, e também, como citou aí que o capitalismo ele estava fortalecendo, né, buscar novos comércios, novas formas comerciais. Tá aí também um pouquinho mais à frente do trecho que vocês responderam aí da questão número 1. Então, fortalecer o capitalismo da época, é, atingir novos territórios. Então, são dois exemplos aí, os principais, né? Exemplos aí dos objetivos do povo europeu em vir, né, em vir para a América. Vamos aí à questão número 3.
O que aconteceu após a ocupação dos europeus no continente asiático, no continente americano? O que aconteceu depois que eles vieram para cá, né? Quais são os reflexos? A gente tem aí no finalzinho do texto, né? A gente sabe que quando eles vieram, houve uma divisão aí em dois tipos de colônia, uma de exploração e outra de povoamento. Bem no finalzinho aí, ó. Nessa tomada houve dois tipos de colônia, de exploração e povoamento. Quais são as consequências, né? Hoje a área de exploração é uma área que ficou bastante devastada. É a parte mais pobre, mais humilde, né? Da América, enquanto as colônias aí de povoamento receberam investimentos, né? Melhorias e, consequentemente, se tornaram áreas mais ricas, ok? Então, essas foram aí as principais consequências. A gente pode citar outras aí como tem no texto aí também, né? O genocídio dos nativos, a imposição do trabalho escravo, né, sobre o povo nativo. Então, se vocês colocaram alguma dessas também, está certo, né? Foram aí objetivos também e consequências aí da vinda dos europeus para o nosso continente. Então, essa foi a correção das atividades referentes ao bloco 13. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E no bloco 14, nós vamos continuar esse conteúdo, porém, como eu citei para vocês, falando um pouquinho antes desse período, voltando um pouquinho. A gente sabe que tinha a população nativa, teve o genocídio, a morte da população nativa, mas e essa população nativa, né? Aqui no nosso caso, os índios. Como eles chegaram aqui? Então, na próxima aula vocês vão descobrir, a gente vai acompanhar algumas teorias para a chegada do homem aqui na América, ok? Tchau, tchau!